Esse é o erro mais estúpido que um skatista pode cometer e eu cometi ele por muitos anos e isso quase acabou com o meu rolê. Eu tô falando do álcool. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais de como o álcool atrapalha a nossa evolução no skate, como eu saí de uma situação onde eu bebia muito e estava com o meu rolê acabado até a rotina que eu tenho hoje, com atividade física, alimentação saudável e principalmente com o meu rolê voltando a evoluir. Esse assunto do álcool, ele é um tanto que um tabu na nossa cultura do skate. Eu já falei sobre isso outras vezes, sofri muitos comentários negativos, a galera não interpretando muito bem o que eu gostaria de falar. E eu quero me colocar nesse lugar de fala, não simplesmente para dar bons conselhos ou como se eu fosse um bom exemplo a ser seguido. Não é essa a minha ideia com esse vídeo. Sempre quando eu falo sobre isso, eu quero falar sobre a minha experiência própria, tá? De uma pessoa que consumia muito álcool, bebia muito, vivia na farra, festa, outras substâncias, então tinha uma vida totalmente nesse sentido, nesse estilo de vida assim, bem destrutivo, para ser bem sincero. E como isso começou a atrapalhar o meu rolê. Então eu me vi numa situação onde eu saía quase todas as noites, eu bebia muito, quase todos os dias e pior ainda, eu bebia para andar de skate. Então o meu rolê era ir pra noite com o meu skate, encher a cara e andar de skate, bebia de dia, enchia a cara, andava de skate, porque eu entendo que o skate é uma cultura de rua, então junto da rua a gente tem, junto com a rua, muitas coisas vêm até nós, e eu acho que um ponto de amadurecimento é a gente saber filtrar melhor essas coisas para a gente conseguir manter a nossa vida num propósito maior, não apenas se perder com essas distrações. Então o que acontecia é que eu estava num ponto em que eu não cuidava da minha alimentação, não fazia nenhum tipo de exercício, achava que alongar e aquecer antes da sessão era coisa de poser, coisa de atleta, que skatista tinha que ser doidão, skatista tinha que não estar aí pra nada, e quanto mais atitude e inconsequente ele fosse, mais ele estaria alinhado com o que o skate significava. Eu confesso que foi um pensamento bem imaturo, bem infantil, mas que me custou muito caro. Então, nessa situação, eu me via com meu físico totalmente definhado, então era extremamente magro, sem força e resistência nenhuma, vivia cheio de dores e eu simplesmente não conseguia evoluir meu rolê. Eu estava sempre na mesma, sempre nas mesmas manobras, não tinha coragem de arriscar coisas novas porque eu simplesmente não sentia confiança com o meu corpo, então eu acabava ficando nessa zona de conforto e todo esse ambiente me levava para uma situação onde o meu rolê ficou travado. Então eu comecei a pensar em o que o skate significava na minha vida e o que eu queria com ele. E aí eu comecei a entender que se eu quisesse continuar evoluindo, continuar com o skate, eu ia precisar mudar algumas coisas na minha vida que não estavam de acordo com o que eu queria para o meu rolê de skate. Então, muitos de vocês devem pensar assim, mas o skate para mim ele é um estilo de vida, tá? O skate basicamente me fez ser a pessoa que eu sou. Então, antes de qualquer coisa, eu sou um skatista. Se você tirar o skate de mim, eu não sou a mesma pessoa, tá? Eu perco totalmente minha identidade. Então, eu nunca me vi e nunca quero me ver sem o skate na minha vida. E foi com essas reflexões que eu comecei a mudar algumas coisas. Então eu vi que essa rotina, esse estilo de vida estava acabando comigo. E eu comecei a procurar entender como que eu faria para mudar isso, tá? Ironicamente, apesar de ter esse estilo de vida totalmente junk, né? Que a gente fala que é um estilo de vida assim doidão mesmo, rockstar, abuso de substâncias, noitada, todo errado. E
Ironicamente, junto com isso, eu cursava educação física. Então, eu fazia meu curso de educação física, fazia por fazer, não tinha muita intenção do que eu faria com aquilo, mas eu fazia porque era importante. Eu também venho de uma situação onde as oportunidades não são tão abundantes, então quando surgiu essa oportunidade com essa bolsa na faculdade, eu me vi, eu tive essa consciência lá no fundo, lá me dizendo para aproveitar essa bolsa de estudos e fazer essa faculdade. Então, se eu estou falando com vocês hoje, é porque eu resolvi seguir a faculdade, e hoje, sem ter ideia nenhuma naquela época, hoje eu consigo estar trazendo esse conteúdo para vocês já formado. Então, eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação em fisiologia, e tudo isso foi graças a eu ter seguido com a faculdade. E no meio desse trajeto da faculdade, eu comecei a entender melhor como o nosso corpo funcionava, o que fazia a nossa performance como movimento, porque o skate é um movimento, então a performance física ele é totalmente dependente no nosso skate. Se a gente tiver um físico bom, o nosso corpo vai ser capaz de fazer o que a gente quer. No momento que a gente não tem esse físico preparado, o nosso corpo ele começa a negar certas coisas. Então você vê, por exemplo, muitos skatistas que começaram desde novos a desenvolver uma habilidade absurda e hoje começam a perder suas manobras, começam a não ter o mesmo rendimento na sessão que antes, mesmo sendo extremamente habilidosos, mas o corpo acaba não acompanhando. Então você vai ver skatistas que têm um estilo de vida ainda radical, como eu tive há um tempo atrás, e mesmo assim mantém o seu rolê em outro nível. Mas eu gosto de explicar que a gente não pode se basear nesses caras. Por quê? Porque são pessoas que têm uma genética e uma base de construção, uma genética e uma base de construção de controle motor, onde aquilo é muito natural para eles. Então, apesar de eles fazerem tudo que tudo para atrapalhar o corpo deles, mesmo assim eles conseguem ter aquele desempenho absurdo na sessão, porque realmente eles são pessoas fora da curva. Então a gente não pode se basear neles por isso, entende? Então às vezes a galera acaba argumentando, mas o fulano bebe, fuma, não faz nada de exercício, olha o rolê dele, anda pra caramba. E sim, mas como eu disse, a gente não pode se basear no rolê desses caras, porque a gente, como skatistas amadores que gostam de andar de skate, mas também temos outros trabalhos, temos nossas obrigações para cumprir, a gente precisa sim cuidar do nosso corpo, porque senão o skate vai acabar destruindo ele muito rápido. Então, entendendo um pouco melhor do que a gente precisava para melhorar a nossa performance, eu comecei a ver que o álcool era uma das coisas que mais atrapalhava. Então, mudar esse estilo de vida seria extremamente necessário se eu quisesse melhorar meu rolê. Eu comecei a ver alguns exemplos, em vez de começar a seguir os exemplos de skatistas que eram muito doidões e não estavam nem aí para nada, comecei a ver skatistas que realmente estavam buscando se manter andando de skate mesmo com uma idade mais elevada, buscando formas de melhorar o seu rolê e manter eles. Então, dois grandes exemplos para mim é o Andrew Reynolds, que também já foi um cara que na juventude era totalmente consequente, bebeu muito. Ele tem histórias ali absurdas assim, de coisas que ele fez quando jovem, e ele foi um dos caras que mudou totalmente isso. Então ele conta, inclusive num podcast, que por volta dos 20 e poucos anos ele tinha que gravar uma videoparte e ele não estava mais conseguindo ter o mesmo rendimento. Então ele fez uma escolha. E ele decidiu que a escolha dele seria o skate. Então tudo que atrapalhasse o rolê de skate dele, ele ia tirar da vida dele. E foi o que ele fez com a bebida. Então hoje ele é sóbrio há mais de 30 anos que ele não bebe e tudo mais. E eu me vi muito nessa situação também. Quando o álcool começou a atrapalhar o meu rolê, eu precisei fazer uma escolha, e é óbvio que eu escolhi o skate.
Então, e o Andrew Reynolds, ele fala que junto com isso ele sempre fez exercício físico, sempre praticou algum tipo de atividade, preocupado com realmente o corpo dele, a saúde do corpo dele. E a gente vê o resultado agora com quase 50 anos, entrou pro time da New Balance, o cara gravando videoparte, então quer dizer, o cara com quase 50 anos movimentando a cena do skate, não só como dono da Baker, que é uma das marcas mais foda de skate, mas também como skatista, gravando, mandando manobra em videoparte de rua, pulando gap, sofrendo impacto com quase 50 anos. Então isso pra mim é o auge do skate. Para mim falta muito ainda para chegar aos 50 anos, para você provavelmente também, mas independente disso, se você está perto ou não, a mudança ela é sempre bem-vinda. Então o momento que você decidir fazer essa mudança vai ser o momento perfeito e você sempre vai ter muito a ganhar com isso. Outro skatista que me inspirou muito foi o Neil Williams. Ele também vem de uma cultura ali que ele bebia muito, fumava, enfim, ele conta bastante sobre isso também. Hoje ele é um dos caras mais atléticos no mundo do skate. Ele inclusive seguiu uma linha mais para quase um treinador, um coach de performance física mesmo. E só que dá pra ver, ele mostra muito na rotina dele os cuidados que ele tem. Então esses dois caras são exemplos pra mim, são skatistas que eu me identifiquei muito com a história e me ajudaram muito, me influenciaram muito a criar esses novos hábitos. Então, o problema, antes de eu contar pra vocês como eu saí dessa situação onde eu tava quebrado, fraco, com um rolê sem render nada, cheio de lesão, para uma realidade hoje onde eu estou no auge da minha performance física com 27 anos, tenho uma rotina ativa, faço exercício, fortaleço meu corpo, me alimento bem e meu rolê está evoluindo, que é o mais importante de tudo. O problema do álcool é que ele atrapalha muitos processos dentro do nosso corpo, processos que ajudam o nosso corpo a ter um melhor desempenho. Eu não quero deixar isso muito científico, então quero tentar explicar de uma forma bem clara e bem direta para vocês. Basicamente o álcool ele atrapalha os efeitos positivos das adaptações que a gente tem com o treino e com o rolê de skate. Então, por exemplo, toda vez que você anda de skate, o teu corpo ele sofre alguns desgastes e quando você termina a sessão, ele começa a se recuperar e criar um jeito de ficar mais forte para esses desgastes. Então ele entende lá, o corpo ele não sabe que você está pulando um gap, que você está pulando uma escada, que você está andando de skate, ele não sabe. A única coisa que ele sabe é que tuas fibras musculares estão recebendo impacto, tuas articulações estão recebendo impacto e ele sente que aquilo está danificando o teu corpo. Então ele começa a criar formas de fortalecer ele. E isso acontece sempre depois de uma sessão. Então a mesma coisa acontece com o treino. No treino a gente faz exercícios, nosso corpo cansa, ele entende que precisa ficar mais forte para aguentar aqueles exercícios e ele começa um processo para se fortalecer. Então essa recuperação pós-treino, pós-sessão de skate, ela é muito parecida e ela tem como objetivo final deixar teu corpo mais forte, mais preparado. Nosso corpo ele é muito inteligente, então ele consegue fazer isso. E o que acontece é que o álcool ele atrapalha essa recuperação. Então tu não consegue ter uma boa recuperação, uma boa adaptação a essas sessões, a esses treinos. Isso eu acho que é a questão que mais atrapalha. Além disso, o álcool ele é totalmente tóxico, então o nosso metabolismo fica todo errado, nosso fígado sofre muito, nossos rins sofrem muito para lidar com aquele álcool. E o problema do álcool também é porque eu acho ele uma das drogas mais perigosas, porque ele é socialmente muito bem aceito. Então é muito fácil ter um lugar e conseguir beber alguma coisa, você vai estar sempre rodeado de pessoas que vão estar bebendo. Então ele socialmente ele chega muito fácil até você. E para você mudar isso, uma das questões mais difíceis para mim
nesse processo foi realmente o ambiente, porque tu tá lá com seus amigos não estão com a mesma ideia de você, de buscar um rolê mais saudável, uma vida mais saudável, e aí acaba que você não consegue vencer aquele ambiente. Então você não vai ir para um lugar onde está todo mundo bebendo e não vai beber, se você já é acostumado a beber. É muito difícil. Então você acaba tendo que se afastar um pouco. Isso eu acho que é a parte mais complicada, mas eu fiz a minha escolha, a minha prioridade era o meu rolê, eu queria continuar andando de skate, queria continuar evoluindo, então eu faria o que fosse necessário. Isso com o tempo vai se tornando natural, os seus amigos de verdade eles vão entender isso, eles vão continuar gostando de você mesmo assim. Então eu acho que não é uma coisa que você deve se preocupar tanto, eu acho que você deve se preocupar com você, você estando bem, você vai estar melhor para as outras pessoas também. Então, no momento que você começa a pensar nesse ambiente, e o segundo ponto é empilhar hábitos saudáveis, porque o que acontece? A galera tem um pensamento do tipo, eu bebo, eu fumo, então não tem por que eu fazer exercício e me alimentar bem, vai ser perda de tempo. Mas não é verdade, na verdade os hábitos saudáveis eles acabam equilibrando com os hábitos ruins. Então se você bebe e fuma, você tem o dobro de motivos que eu para se alimentar melhor e fazer exercício físico. E no momento que você começa com essa rotina, você começa a ver que as outras coisas começam a perder sentido. Você está lá, fez exercício a semana toda, praticou um exercício em casa, na academia, fez exercício, fortaleceu o teu corpo, pensando em andar bem de skate, e aí, só que aí você começa a comer um monte de porcaria. Aí você já começa a pensar, pô, eu me dediquei a semana inteira, eu vou botar tudo isso fora me alimentando mal. Deixa eu melhorar um pouco essa alimentação aqui, deixa eu pensar melhor o que eu vou colocar para dentro do meu corpo. E aí você começa com mudanças pontuais. Prioriza a comida, tenta não comer tanto na rua, para de comer coisas muito gordurosas, frituras, industrializados. Tudo isso vai fazendo diferença, você vai entendendo um pouco. Inclusive lá na plataforma TPS a gente tem um módulo só de nutrição, que é justamente para te ajudar com essas escolhas, te ajudar a entender melhor qual tipo de alimentação escolher, como se alimentar melhor. Não é uma dieta, não é algo que você tem que seguir à risca, mas é simplesmente te ensinar como escolher os seus alimentos, te ensinar quais alimentos que vão te ajudar no teu rolê de skate, quais não vão te ajudar. Então, basicamente, essa é a ideia. Esse módulo de nutrição está disponível na plataforma. Se você quiser se tornar membro, o link está sempre na descrição. Lá na plataforma a gente tem treinos para você seguir, treinos específicos para o skate, tem a parte de nutrição, tem mentorias comigo ao vivo, onde eu te ajudo a tirar as dúvidas, que é justamente para você trilhar esse caminho e buscar esse caminho da evolução no skate. E o caminho da evolução no skate é um corpo saudável, é uma alimentação de qualidade, é um bom descanso e é reduzir ao máximo possível o álcool. Então, basicamente esses hábitos saudáveis vão se empilhando. E chega um momento que você está praticando exercício, você está se alimentando bem, e aí o álcool a toxicidade do álcool ele fica cada vez mais gritante. Quando você começa a se alimentar bem, a fazer exercício, sente seu corpo forte, saudável, e você pega e você toma o álcool, a impressão que dá é que você está tomando veneno. É horrível a sensação. Por quê? Porque você se acostuma com uma coisa saudável. Assim como você se acostumou com aqueles hábitos ruins, a fumar cigarro, a beber, você se acostuma com os hábitos saudáveis. E aí quando você vai colocar uma coisa ruim para dentro, você sente aquele veneno. Então, o principal ponto para você ir mudando isso é você empilhando hábitos saudáveis, que naturalmente aquilo vai começar a não fazer mais sentido para você. E faz um teste. Faz um simples teste, não precisa mudar nada na tua rotina. Simplesmente fica 30 dias sem ingerir álcool. E você vai ver uma mudança absurda na tua disposição, no teu semblante, no teu corpo, no teu funcionamento do teu corpo e principalmente no teu rolê. Fica 30 dias sem beber álcool, continua andando de skate, você vai ver essa diferença acontecer. Então, esses pequenos resultados nos ajudam a seguir uma rotina. Quando a gente começa a ver o resultado, a gente continua seguindo aquela rotina que nos deu esse resultado. Então isso é muito importante para a gente conseguir criar esses hábitos positivos. Para a gente fechar aqui, rapaziada, como eu disse para vocês, a ideia desse vídeo não é julgar ninguém, dizer o que é certo ou o que é errado.
querer dizer o que você deve fazer com a vida de vocês. A ideia desse vídeo é trazer informação, mostrar qual o efeito do álcool no nosso rolê, principalmente mostrar como eu saí de uma situação onde eu estava totalmente fraco, quebrado, sem render na sessão, para uma realidade onde eu estou no meu auge físico, eu me sinto muito bem fisicamente, me sinto confiante, eu vou andar de skate sem medo de me machucar, eu pulo gaps mais altos, sabendo que eu vou conseguir lidar com aquilo, sem medo de me machucar, de ter algum tipo de lesão. Então hoje eu consigo manter uma evolução. Claro que cada um tem o seu tempo de evolução e o ponto aqui não é o quão bem você... E o ponto aqui não é o quão bem você anda de skate, qual manobras você manda, mas sim que você tá o tempo todo evoluindo, todo tempo você tá um pouco melhor. E essa competição ela é pessoal, ela é nossa com nós mesmos. E eu acho que tudo que vem para ajudar, se você ama o skate como eu, você também quer andar de skate pro resto da vida, e essas coisas elas fazem diferença. Então é isso. Lembrando que eu tenho uma plataforma que ela é totalmente voltada para te ajudar nessa tua jornada de manter essa evolução no rolê. Então na plataforma TPS tem os treinos, tem o módulo de nutrição, tem a mentoria comigo, o link está na descrição, tu pode se tornar membro e começar os treinos hoje mesmo, começar a se alimentar melhor hoje mesmo. Tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comenta aqui o que você achou do vídeo, deixa teu comentário e até a próxima. Tamo junto.